Todos aqueles que nos acompanham de seus lares através do Facebook da casa, fora da caridade não há salvação. E nessa alegria, antes de nós iniciarmos a nossa noite, né, Rodrigo, cantando a música da casa, o Pai Nosso, para nos harmonizar ainda mais com esse ambiente, nós vamos cumprimentando também todas as mamães aqui presentes. Domingo é o Dia das Mães, onde mês de maio nós comemoramos mês de Maria, como o pessoal comenta, mês das mães. Também cumprimentando as mães que estão em seus lares, as mães que não puderam estar presentes hoje aqui conosco, as mães dirigentes de trabalho mediúnico, as mães dirigentes de curso básico, de cursos de COEM, as mães evangelizadoras, as mães trabalhadoras, as mamães que também frequentam esta casa. Então, em nome do Fora da Caridade não há salvação, nós deixamos esse abraço fraterno. Também tem corações queridos, mães que acompanham essas sextas-feiras nossas através do Facebook da casa, em outros estados, em outras cidades e também fora da nossa pátria brasileira, que dizem que se sente muito acolhida. Então, o nosso abraço especial a essas mães na noite de hoje. E antes de nós recebermos com muita alegria o nosso amigo Alecris Bonafini, nós vamos cantando o hino da casa Praz a Deus e o Pai Nosso. E também vamos aproveitando e deixando um recadinho a todos que ao término desta noite de hoje, quem puder estar conosco até o final, né, vamos estar aí sorteando os mimos do Dia das Mães. E é uma alegria a gente continuar um pouquinho mais, um tempinho mais junto. Temos também o Bazar Ana Maria aí também, prestigiando com trabalhos artesanais, feito com muito amor e carinho. Alguma lembrancinha para o Dia das Mães, algum mimo também está acontecendo o bazar aqui hoje. E assim, então, hoje o Gustavo não pôde estar conosco, o nosso amigo Rodrigo está, e nós vamos cantando então o Praz a Deus e o Pai Nosso cantado. Praz a Deus que essa doutrina que nesta casa se ensina, a alma nos esclareça. Que essa luz tão pequenina desça por graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como diamante, sendo polida é brilhante, em bruto não luz não brilha, em bruto não luz não brilha, não se distingue da terra, não descobre a luz quem será, não mostra de quem és filha, não mostra de quem és filha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu.
livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Então, conforme já anunciamos, nós temos a alegria de receber o nosso amigo Alex Bonafim. Seja bem-vindo, Alex. E o tema da sua reflexão de hoje é o ser integral. Boa palestra e seja sempre muito bem-vindo a esta casa. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. O médico inglês Ronald Gibson começou uma conferência citando 4 frases. Prestem bem atenção. Primeira: a nossa juventude adora o luxo, é mal educada, despreza a autoridade e não tem o menor respeito pelos mais velhos. Os nossos filhos hoje são verdadeiros tiranos. Eles não se levantam quando uma pessoa idosa entra, respondem aos pais e são simplesmente maus. Falava ele sobre conflito de gerações. Segunda frase: não tenho mais nenhuma esperança no futuro do nosso país se a juventude de hoje tomar o poder amanhã. Porque esta juventude é insuportável, desenfreada, simplesmente horrível. Terceiro: o nosso mundo atingiu seu ponto crítico. Os filhos não ouvem mais os pais. O fim do mundo não pode estar muito longe. Essa foi forte, né? A última é pior. Prestem atenção. Esta juventude está estragada até o fundo do coração. Os jovens são maus e preguiçosos. Eles nunca serão como a juventude de antigamente. A juventude de hoje não será capaz de manter a nossa cultura. E olhou para o público e viu com satisfação que as pessoas concordavam piamente com o que ele falava. Porque quando não houve conflito de gerações, né? E um tema bem atualíssimo, né? Então ele resolveu falar de quem são as 4 citações. Aí vocês se preparem. A primeira é de Sócrates, que viveu entre os anos 470 e 399 a.C. A segunda é de Hesíodo, que viveu no ano 720 a.C. A terceira é de um sacerdote no ano 2000 a.C. A quarta, prestem atenção, estava escrita em um vaso de argila descoberto nas ruínas da Babilônia e tem mais de 4.000 anos de existência. Nós achamos que tudo é novo, né? Que nada difere. E de fato, tudo aquilo que nós sempre consideramos como conflito de gerações, sempre existiu. Fosse a era que fosse a geração que fosse. Quando eu era mais jovem, também as pessoas, os mais velhos, desprezavam a juventude. Hoje que eu sou mais velho, eu também desprezo algumas coisas da geração. Nós costumamos falar a respeito das redes sociais, do computador, da internet, do modo das nossas crianças, mas é tudo a mesma coisa. Tudo funciona, pode ser a geração que for, pode ser o século que for, pode ser o período do mundo que for, assim o é. Porque o homem e a mulher, o ser, ele é uma construção inacabada. Desde que nós somos criados simples e ignorantes por Deus, Deus permite e nos possibilita, como aprendizado, passar pelas diversas partes da natureza, pelos diversos reinos, desde um ser unicelular até atravessando todas as diferenciações, desenvolvendo tato, olfato, respiração, sistema nervoso, sistema sanguíneo, raciocínio, emotividade, instinto,
Então, através dos diversos reinos, o espírito vai avançando, vai crescendo, vai evoluindo, vai descobrindo-se a si mesmo. O princípio inteligente, assim como ele é criado, ele vai se transformando no espírito imortal, capaz de fazer coisas indescritíveis, como Jesus asseverou: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Só que tem um detalhe: todos os espíritos são criados simples e ignorantes, todos, inclusive os espíritos puros. Como Jesus é a única mostra, o único ser que aqui pisou, que era espírito, todos eles foram criados da mesma forma, concorrendo ao progresso, atravessando as mesmas dificuldades, talvez não as mesmas, né? Mas o mesmo aprendizado, porque as dificuldades, na maioria das vezes, são impostas pelo próprio espírito, de acordo com o seu livre-arbítrio. Porque o próprio livre-arbítrio, ele vai se desenvolvendo a partir do momento que o espírito vai desenvolvendo maturidade e lucidez a respeito de si mesmo. Deus não cria o espírito, o princípio espiritual, o princípio inteligente, com livre-arbítrio pleno. Nem nós temos livre-arbítrio. Nós podemos fazer o que nós queremos. Paulo de Tarso asseverou: tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Ele asseverou, mas isso quer dizer que a gente faz. Geralmente a gente acha que tudo nos é lícito e tudo nos convém, a gente faz qualquer coisa, depois a gente sofre as consequências e ainda reclama de Deus, reclama dos pais, reclama de todo mundo. Nós não temos liberdade plena, porque nós não temos a maturidade e o raciocínio, a inteligência completa para entender as minúcias da vida, porque somos uma construção inacabada. Para nos transformarmos em seres integrais, é necessário que essa construção tenha começo, meio e fim. Deus dá aos espíritos ministros do universo a possibilidade de serem os co-criadores em plano maior com Ele. Os grandes co-criadores, criando galáxias, planetas, asteroides e tantos outros universos dentro do nosso universo, partes desconhecidas que nós mal temos noção. Se nós estudássemos um pouco de astronomia, pudéssemos vislumbrar o espaço, nós conseguiríamos enxergar nossa pequenez mediante o universo. Dizem os especialistas que se nós sairmos aqui agora, sairmos fora da caridade e não a salvação, na rua, e olharmos para o céu, nós conseguiremos flagrar com a nossa visão 5.000 estrelas. E se a gente virar, mais 5.000. Só. A gente fala: nossa, milhares de estrelas. A gente não consegue ver tudo isso. Então nós não conseguimos conceber a olho nu a grandiosidade do universo. Um quasar, um telescópio ultrapassado, o Hubble, foi um dos maiores telescópios que o mundo já teve. Hoje ele é extremamente ultrapassado, mas ele conseguiu flagrar, se eu não me engano, acho que foi em 2002, um quasar, que é um ninho de estrelas, com 1 quatrilhão de sóis dentro dele. Ele, ultrapassado, conseguiu flagrar um quasar. Imagina o que há no universo, imagina o que há nessa grandeza tão infinita. Por isso que nós vamos nos desenvolvendo passo a passo, de uma forma lenta, gradual, vamos adquirindo conhecimento, possibilidades, desenvolvendo nosso raciocínio, a nossa espiritualidade. Por isso que os homens descobriram que existe a inteligência intelectual, a inteligência emocional e a inteligência espiritual, que nós podemos desenvolver para nos tornarmos seres puros. E deu a possibilidade dos homens e as mulheres, na Terra ou em outros orbes, se transformarem, como asseverou André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, em co-criadores em plano menor com Deus. Que quando homens e mulheres, através da gestação, da transfusão de elementos, de hormônios, poderem produzir um corpo, para que o espírito possa nele habitar momentaneamente durante a reencarnação. Isso
nos torna pais e mães co-criadores em plano menor com Deus, que eu acho que é uma das melhores definições para os pais, porque em cima desse termo você pode aventar a possibilidades inúmeras, que a paternidade e a maternidade, ou seja, a mater-paternidade, podem assambarcar, que muitas vezes fala assim, pai ou mãe, está tão gasto essa terminologia, as pessoas de certo modo desprezam, e os próprios pais da atualidade, dessa geração, a gente falando do conflito de geração de novo, desprezam tanto a sua possibilidade criacionista, tão grandiosa, que deixam de lado essa função de colaboradores com Deus, na propagação de seus ideais, através do encaminhamento dos filhos dele, na encarnação, ou nas encarnações que forem necessárias. Então é um trabalho grandioso, é uma missão que pais e mães têm. E quando esse espírito, passando por todas essas etapas, ele se predispõe à reencarnação, Deus fez o trabalho tão grandioso que ele pôde produzir esse esquema de renascimento do espírito tão grandioso que as pessoas muitas vezes não conseguem conceber a grandiosidade. Por que numa reprodução, no ato sexual, quando o espermatozoide vai fecundar o óvulo, nós falamos o espermatozoide, mas é um equívoco, que são milhares, que tem que romper a bolsa seminal para que possa ocorrer então a germinação da criança no ventre da mãe. Só que dos milhares de espermatozoides, apenas um vence essa corrida. E o porquê isso acontece? Porque se perde tanto para apenas um ser o vencedor. Porque é escolhido, enquanto está nesse processo da fecundação, se o espírito ele tiver essa capacitação e essa elevação, ele decide qual vai ser o corpúsculo ideal para aquela tarefa que ele tem de realizar durante a reencarnação. Ele decide, ele acelera o passo daquele espermatozoide específico para ele vencer a corrida. Se ele não pode definir, os espíritos superiores responsáveis pela reencarnação, pelo processo reencarnatório, vão fazer para que um ou outro sejam mais específicos para aquilo que aquele espírito vai ter. E depois, formando-se embrião, formando-se feto e etc., aquele espírito, através do seu perispírito, ele vai imprimir certos caracteres específicos do perispírito naquele corpo físico em desenvolvimento. Muitas vezes vai debandar para uma deficiência, para uma dificuldade, para um problema num órgão específico ou outro, fruto da lei de ação e reação. Muitas vezes vai se modificar geneticamente alguns genes e cromossomos, e aquele espírito ele vai ficar mais com a característica dele mesmo do que dos pais. O espírito muito superior ele consegue imprimir até 60%, 70% dos seus próprios caracteres no próximo corpo em desenvolvimento, e apenas 30% dos pais. O espírito mais inferior ele vai ter a influência de 60%, 70% dos caracteres digitais dos caracteres dos pais e 30% dele, e aí por diante. Então aí você vai adequando e vai entendendo o nível do espírito, quanto ele pode manipular do próximo corpo, que será o seu corpo, que será utilizado, como Francisco de Assis dizia, o seu jumentinho durante a vida física. O processo é complexo. Mas antes desse fenômeno biológico acontecer, os pais são chamados para serem avisados que eles receberão esse, aquele ou aquele outro espírito para a reencarnação. Existem algumas reencarnações em que os espíritos são orientados, são conversados com eles para que eles aceitem boamente aquela reencarnação, porque também, se não der certo, eles procuram outro de acordo com as necessidades do espírito e dos próprios pais. Existem outros casos que não, os espíritos só comunicam, porque é necessário, pela reparação
tanto de pais como do próprio filho ou da filha, que seja necessário renascer naquela família. Então não há opção, há necessidade de aceitação. É a reencarnação compulsória, que muito normalmente acontece. Que mais que a gente não consiga imaginar ou consiga perceber, a família, ela é formada mais por inimigos do que por amigos do passado. Porque o objetivo de Deus é que as pessoas que estão em conflito, os espíritos em conflito, reencarnem no mesmo agrupamento familiar para reparar suas faltas e possam auxiliar o outro a avançar e se desenvolver. Esse é o grande objetivo. Agora você pega, tem um monte de inimigo, aquele processo difícil, aquela raiva, aquele ódio, vai para o mundo espiritual, continua aquele ódio, e vai para o trabalho mediúnico, e esclarece o espírito, fala para ele do perdão, e fala, como se só aquilo fosse suficiente. Se Deus colocasse em famílias separadas, para que serviria? Onde eles poderiam praticar a lei de amor? Onde eles poderiam voltar a se amar, se não no mesmo lugar onde eles vieram a falir? Então Deus fala, é lá mesmo que vai. As provas começam no ambiente doméstico, desde o nascimento. E o espírito que está se preparando para reencarnar, ele tem consciência de sua situação até o 6º mês de gestação, gente. Até o 6º mês de gestação, o espírito sabe tudo o que está acontecendo. Tudo. Ele só vai perder a consciência, adormecer a partir do 6º mês, para então seu perispírito ser restringido e ele possa se adaptar à nova forma, esquecendo o seu eu anterior momentaneamente. Então, até o 6º mês de gestação, o espírito que irá reencarnar, ele participa de coisas boas, de coisas ruins. Ele sabe se ele será querido, se ele será preterido, se ele será amado, se ele será odiado, se foram feitos todos os esforços para ele nascer, ou se foram feitos todos os esforços para ele ir embora do mundo, se ele é uma bênção ou se ele é um fardo. Então a educação do filho começa no ventre. A educação daquela criança que está se desenvolvendo começa do ventre. E também a reparação das faltas com aquele espírito, seja a falta dele, seja a falta dos pais, seja a falta de todo mundo, também começa no ventre. Não é necessário o espírito renascer, que é o momento em que ele dá o grito, para que seus pulmões se encham de ar, ele possa tocar o coração dos pais, que começa a sua reencarnação. Finaliza-se nesse momento o processo reencarnatório, mas ele começa no momento da fecundação. É por isso que nós espíritas somos contrários ao aborto, mesmo que seja nas primeiras semanas, porque nós sabemos que quando há a fecundação, o espírito já está ligado, e aí rompe-se uma vida. É esse o objetivo de estarmos aí. Não é por fanatismo, é por bases doutrinárias bem equilibradas que a ciência espírita nos transmite. Ciência essa que será engrandecedora no futuro, mas que ainda não é, mas que será. Então a educação, a reparação das faltas começa no ventre. Por isso é que nós vemos alguns casos de quando a mulher engravida, ela passa a ficar mais dócil. Isso por causa de hormônios. Ela passa a produzir mais ocitocina, muito mais, já produz mais que o homem. Aí ela passa a produzir umas 10 vezes mais no período da gravidez. Aí ela fica mais dócil, mais alegre, mais feliz, não é? Se o espírito for de acordo com a mãe, ela ficará enluarada, ficará feliz, ficará emocionada, será uma alegria. Se ela for feliz e tiver ligações positivas com a mãe, mas também com o pai, tudo ótimo, vai ser uma alegria para todos. Os pais quererão, o espírito reagirá bem, terá poucas dificuldades, poucas altercações durante o período da gravidez, e tudo correrá bem, porque ambos estão casados numa familiaridade e numa simpatia fluídica legal, tá tudo certo.
Mas não é o que acontece na maioria dos casos. Isso é assim, seria 10, 20, 30% dos casos, até porque a Terra, para quem não se lembra, é um planeta de expiações e provas. Ainda não é um planeta de regeneração, nem tampouco o mundo feliz. Então as relações são complicadas, são conflituosas. Então muitas vezes o espírito que irá reencarnar ama a mãe e odeia o pai. Ela ficará extremamente feliz, mas ela começará a pegar algum asco do marido, alguma ojeriza. Ela vai preferir ficar ela cuidando da sua gravidez e começará pouco a pouco se afastar do seu esposo, do seu companheiro. Se ele for compreensivo, se ele for espírita, se ela for espírita, porque eu tenho que falar que eles têm que ser espírita, porque se for de outra religião, não vai falar sobre esse assunto, infelizmente. Por isso que a ciência espírita será grande no futuro para explicar essas coisas. Eles entenderão que é necessário o processo de reparação desde o ventre. Por mais dificuldade, por mais ódio que se tenha, o amor, ele cobre a multidão dos pecados. Ela sabe que isso está acontecendo, ela não vai se afastar do companheiro, ela vai se aproximar, passar por cima do seu orgulho, daquela raiva que ela sabe que não vem de nenhum lugar, procurando obsessores, quando o obsessor está dentro do ventre. Infelizmente, é isso que acontece. O esposo não vai ser um mero objeto, que muitas vezes o marido, o homem, é um pedaço de pau do lado da relação que não serve para nada. Não se movimenta, não se esforça, acha que tudo tem que vir da mulher, que tudo tem que partir, quando o homem é o companheiro. Ele não ajuda nada em casa, ele faz parte da casa. Ele tem que ser parte imanente e importante na relação. E vendo que isso está acontecendo, que existe uma antipatia, qual a sua função? Criar a simpatia. Pintar o quarto do bebê, colocar um papel de parede, comprar um bercinho novo, pintar um bercinho velho e deixá-lo novo, conversar com a criança, trazê-la para o seu lado. Se ele tem consciência até o 6º mês de gestação, oxa, dá para fazer bastante coisa isso, hein? O espírito está sensibilíssimo. Os pais que assim fazem com espíritos conflituosos, quando o espírito reencarna, não tem mais conflito nenhum. A reparação já foi feita no ventre. Então, durante a vida física, será só progresso. Olha que beleza! Mas como nós não fazemos isso, a gente deixa para a corda arrebentar durante a vida. Aí nós lidamos com crianças, com aborrecentes, e a coisa vai e complica, e é difícil, e pai e mãe que não se acerta, e filho que não aceita o pai e a mãe, e vira aquele balaio de gato, aquela torre de Babel dentro do nosso lar. Quando com equilíbrio, consciência espírita, com consciência, que você não precisa ser espírita para saber que o amor tem que ser imanente, que alguma coisa está de errado, que precisa ser melhorado. E quando o caso daquele espírito que vai reencarnar odeia a mãe e ama o pai. O pai quer a gravidez de tudo quanto é jeito. A mãe fala, eu não sei se eu quero muito não. Não, eu quero. Eu não sei, acho que eu vou ficar feia. Vai atrapalhar meu serviço. Eu não sei o que. E começa um monte de desculpa. Mas ela inconscientemente não sabe, ela não quer. É o inimigo que está vindo. E aí que acontece a tal da depressão puerperal. Muitas vezes casais se separam durante a gestação por causa disso. Muitas vezes mulheres abortam, muitas vezes conscientemente, seus filhos do ventre, pela inaceitação do filho que irá renascer. Muitas vezes tem o filho, o abandona, joga numa lata de lixo. A gente critica, claro que isso não deve ser feito, mas a gente não entende que isso é feito, não é uma causa. E o pai quer e a mãe não quer, e aquela dificuldade, aquela batalha, aquela luta. Quando na verdade, se eles tivessem se esforçado um pouquinho mais, vencido os maus instintos, colocado o amor no coração e entendido que, acima de tudo, o amor tem de vencer. Quantos pais e mães que têm um filho crescido, o filho vem dar um abraço, pai, mãe, eu te amo. A mãe fala, eu não consigo falar que eu amo ele. Então minta no começo, para ele se sentir abraçado, até que você passe a amar. Antigamente, quando os casamentos eram arranjados, porque passou a ser consentido os casamentos, o amor entre os casais, para ser como motivo, para ser
para você casar é de poucos séculos atrás. Antigamente era tudo arranjado, os relacionamentos. Então o pessoal era obrigado a gostar de amar, para que as famílias ficassem satisfeitas, para satisfazer os pais. Aí depois, com o tempo, aprendia a se amar, ou então enchia da pessoa e era obrigada a ficar com a pessoa. Mas por que com o filho não pode ser assim? Fazer esforços, o possível, para entender que o amor tem que ser soberano. O filho odiado, detestado, que não foi querido, ele foi preterido durante o ventre, ele desenvolve uma insegurança, ele desenvolve fragilidades, ele desenvolve fobias, e ao reencarnar vai ser uma criança frágil, uma criança que chora para tudo, uma criança que não aceita o mundo não aceita, uma criança cheia de fobias, de manias e cacuetes, uma criança antissocial, porque ela recebeu isso durante o ventre, e é isso que ficará impresso no seu tecido perispiritual e no seu consciente. Agora, se a criança se sente amada, se sente querida, se sente bem recebida, bem acolhida, ela crescerá forte, segura, dona de si, sociável. É aquela criança dócil, sorridente, que abraça todos, que ri para todos, que se adapta bem ao grupo social, porque ela recebeu o amor. Isso ficou impresso no seu tecido fluídico, do seu perispírito, no seu consciente, e aquele espírito terá no seu inconsciente que ela é amada, que ela não é odiada, que ela não é um fardo, mas que ela é um bem, que ela é um tesouro na família. Por isso que a ciência espírita é tão importante, e esse espírito vai crescer, vai se desenvolver por força das coisas. Por mais que ele seja amado, sociável, tenha virtudes, ele vai demonstrar alguns vícios, porque senão não estaria na Terra também, né? Não é um espírito de luz, não é um anjo, não é um querubim que está encarnando, né? É um espírito imperfeito. Quando nós amamos no ventre, e o processo da reparação começa no ventre, fica mais fácil, mas não quer dizer que fica fácil, mais fácil, porque o espírito vai se desenvolver, vai produzir hormônios, vai ter dificuldades, vai encontrar afetos e desafetos, amores e desamores. E é interessante, né? Porque quando nós encontramos alguém querido, alguém que nós esperávamos, nossa, Mãe do Céu, isso é um encontro, aliás, um reencontro. A pessoa passa e fica. Quando é alguém que é um desafeto, te causa mal, a pessoa passa e vai. Agora, quando é necessário a reparação de um espírito querido, que ficou um desafeto, o espírito fica, nós aceitamos, é difícil, causa problema, mas no final todo mundo se ama. E a gente vê isso de monte. E muitas das pessoas despreparadas vão para as clínicas psiquiátricas, para as terapias, para os psicólogos, tomar um monte de remédio, quando bastariam praticar o cristianismo, o amor, aquilo que Jesus ensinou, desde cedo, a prática do amor, sabendo que mesmo passando pela porta estreita, que é a porta da dificuldade, nós sabemos que ela é a porta da salvação, e não há facilidades na vida. É um planeta de expiações e provas, composto de 70% a 80% de espíritos imperfeitos. Nós somos imperfeitos, fazemos um monte de besteira. Então a criança vai ser a criança sim, por mais querida, mais amável, mais legal que seja, ela vai ser a criança, aquela peste muitas vezes, terrível, que os pais terão que dizer o tão temido não, para impor limites e para que aquela criança entenda que é necessário aprender, crescer, se desenvolver, porque essa geração, olha o conflito de geração de novo, diz mais sim do que não. O sim é muito poderoso, mas ele também pode destruir, porque o sim muitas vezes indica preguiça,
falta de vontade de trabalhar. O filho insiste, faz pirraça. Eu digo sim, para não passar vergonha, para não ter trabalho e para eu não ter que instruir o meu filho, porque instrução dá trabalho. Porque lidar com o constrangimento público dá trabalho. Porque lidar com aquela criança dentro do lar, arrumando maior confusão, dá trabalho. Então vai lá e dá o brinquedo logo, dá o cachorro quente logo, dá o doce logo, faz o que ele quer. Mas daí você perde o espírito. Aí você perde a criança, por causa que você disse sim, um sim preguiçoso. Quando um não bem valente, e é difícil dizer não para os filhos, né? É muito difícil dizer não. Dá uma confusão de vez em quando. É difícil a gente dizer não para nós mesmos, para os nossos gostos, para as nossas vontades, porque nós somos crianças eternas, preguiçosas, queremos tudo fácil. Quantos de nós não quer vir à casa espírita e que os espíritos venham, se materializem com uma varinha de condão, resolva todos os nossos problemas, e nós entramos no centro espírita, assistimos uma palestra, tomamos um monte de chamada, vai embora triste, muitas vezes com raiva do palestrante, não resolveu, fala, para que eu fui no centro espírita, antes tivesse ido em outro lugar. É mentira? Quantas pessoas que viram a cara com a gente depois de uma palestra? Ah, você fez uma palestra ontem. Ah, é verdade. É que nem quando Jesus perguntou para Natanael, você acha muito severa o que eu falei? Sim. Ah, eu sempre posso contar com você. Porque alguém acha que Jesus era Cordeiro de Deus o tempo todo? Não. Aquilo foi uma figura trazida pela Igreja Católica para os homens, a figura do Cordeiro de Deus construída 200 anos depois da morte de Jesus, o Cordeiro de Deus. Jesus não era um pacificador apenas. A função principal de Jesus é ser um revolucionário. E um revolucionário não pode ser só pão, pão, beijo, beijo. Ele tem que ter guerra. Ele tem que ser severo, ele tem que ter dificuldade. Tanto é que ele chegou para os doutores da lei, os religiosos da época, e falou: raça de víboras, vocês não entram nos céus e não deixam ninguém entrar. Só isso ele falou. Isso é o Cordeiro de Deus. Sabe por que ele chamava os de raça de víboras? Assim como seu primo João, o Batista, não João Batista, João, o Batista, que ele era chamado de Batista, que batizava, não era o sobrenome dele. Porque segundo o pensamento da época, quando a víbora estava no ventre da mãe, dentro do ovo, ela eclodia no ventre da mãe e começava a devorá-la de dentro para fora. Olha, que dócil que eles chamavam os doutores da lei. E nós temos as raças de víboras até hoje no meio religioso, submetendo, mal conduzindo, indignando e ferindo o brio das pessoas que deveriam ser conduzidas ao reino dos céus e se perdem no reino do materialismo e da dificuldade. Por isso não é fácil seguir o reino de Deus e os princípios de Jesus, é necessário muita valentia. E isso deve ser passado aos nossos filhos, através do não bem dado, da severidade, da imposição de limites. Você só vai deixar o nosso filho um ser integral quando você disser para o seu filho que a vida é feita de sucessos, mas muito mais de fracassos. Qual é o pai que prepara os seus filhos para fracassos? Ah, eu não vou preparar você negativo. Não, você vai ser realista. Ou você acha que ele vai ser o melhor na escola, receber 10 em todas as matérias, vai para a faculdade, vai ser o melhor, e vai para um serviço, vai ganhar 50 mil por mês, vai ter uma mansão, vai ter um carrão, como se isso fosse coisa importante para o espírito. É conforto, mas não é importante para o progresso do espírito. E ele vai vencer em tudo, vai ter a melhor mulher, os melhores filhos, às vezes ele não vai ter nada disso, às vezes ele vai viver na rua, porque ele optou por isso. Nós temos que entender que a vida é feita de sucessos e de fracassos, que não é uma linha reta, só de sucesso ou só de fracasso. É sucesso, fracasso, sucesso, fracasso. E são os fracassos que nos ensinam a recomeçar e fazer melhor. Porque senão nós ficaríamos deitados na rede o dia inteiro tomando suquinho e está tudo certo. Para que estudar? Ah, eu já sei tudo. Para que conquistar mais coisas? Eu já tenho tudo. Ah, então a pessoa vai fazer o quê? Vai preferir ter do que ser. E nós estamos numa época que as pessoas não têm nem são, mas elas
parecem, que é o fenômeno das redes sociais. A taça de vinho, a praia atrás, aquele fundo lindo, o prato de comida, porque todo mundo tem que saber o que a gente faz. Até todo mundo saber que você deixou de pagar a conta, o aluguel da casa, o carro, para tudo aquilo que você fez. E a pessoa fala, meu Deus do céu, como que eu pago tudo? Que desgraça. E assim é o fenômeno do parecer. Quando nós ensinamos isso ao nosso filho, ele vai ser melhor? Vai ser melhor. Porque você não vai poder dar tudo para ele. Aí ele vai se desenvolver. Aí ele vai para a aborrecência. Eita, fase boa, hein? Nossa, mãe do céu. Se pudesse pendurar as crianças no teto, né? De vez em quando, só um pouquinho por dia, né? Quem sabe resolveria. Mas tem um porquê disso. A própria ciência espírita explica isso. Mas nós precisamos ler. E tudo é responsável por um órgão que nós temos dentro do nosso corpo, com o tamanho de um grão de feijão. Melhor. Acho que é menor que um grão de feijão, que é a glândula pineal. No livro Missionários da Luz, de 1945, o instrutor Alexandre ensina a André Luiz que a ciência do mundo na época, porque a glândula pineal e a melatonina não tinha sido descoberta por Lerner, que só foi acontecer isso em 1958. Eles acreditavam que a glândula pineal, que não é só uma glândula, mas que seu nome vai ser modificado, que é mais um corpo pineal, ou epífise, como chama na obra, que ela funcionava com todo vigor até o princípio da adolescência, aproximadamente 13, 14, 15 anos. E a sua função era frear o instinto sexual da criança, para que ela pudesse, depois, aos 14, 15 anos, no período da adolescência, no começo da adolescência, essa glândula, ela cristalizasse, perdesse a sua função e essa função fosse relegado às glândulas reprodutoras. Assim a ciência pensava que funcionava. O instrutor Alexandre falou que é do contrário nessa obra. Imagina o alvoroço que causou na época. Que a glândula pineal funciona até a adolescência vagarosamente. E que depois, no princípio da adolescência, ela forma cristais no interior dela. E que ela trabalha com força e com vitalidade a partir da adolescência, abrindo os campos da reminiscência, da sexualidade, do espírito, fora realizando outras funções mais para o desenvolvimento do ser, tanto o ser biológico como o ser espiritual. A glândula pineal, ela funciona como se fosse um Wi-Fi do espírito, porque os cristais de apatita, segundo o Dr. Sérgio Felipe, que teve o trabalho de cortar uma glândula pineal e estudar, funcionam como antenas de celular captando o mundo espiritual, e quando nós realizamos uma psicografia, um fenômeno de psicofonia, a mensagem que vem do alto é decodificada pela glândula pineal e transformado na nossa linguagem para ser ou escrita ou falada no fenômeno mediúnico. Essa é uma das funções. As outras funções, para vocês terem uma ideia, o instrutor Alexandre chama ela de glândula da vida mental, porque ela, depois a ciência, Lerner e os estudos vão verificar que ela se relaciona com estados de humor, e a melatonina, quando ela foi secretada e descoberta sua função, muito tempo depois foi descoberto que ela pode ser utilizada no tratamento da depressão, porque a ausência da melatonina da sua produção causa a chamada depressão sazonal, que é a depressão que é ocasionada por falta da luz solar. Pessoas que vivem em país com pouca luz solar, ou que trabalham em ambientes fechados que não têm a luz solar, elas têm a facilidade de desenvolver a depressão sazonal. Por exemplo, você vai no Canadá, que tem 2 meses de sol, o resto é só frio e escuridão. A depressão é fácil, a pessoa vai lá e se mata. Não sabe por quê? Por causa do clima. Falta de produção de melatonina. A melatonina diz, isso são citações
do livro Evolução em Dois Mundos. Tem 21 citações no livro Missionários da Luz sobre a glândula pineal, só no capítulo da epífise. Ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade, todos os fenômenos nervosos da emotividade. A pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino. Todo o sistema endócrino, o sistema glandular nosso, ela comanda todas as funções, todas. Há evidências científicas que sugerem que ela exerce papel de integradora do sistema neuroendócrino, hormônios neuropeptídeos que atuam no cérebro. E daí, assim sendo, o seu funcionamento desequilibrado pode causar o quê? A depressão. Ela é responsável pelos ciclos circadianos do sono, que é o 24 horas, né? 12 horas de luz, 12 horas de noite. A pessoa que desequilibra a glândula pineal, muitas vezes trocando o dia pela noite, ou pessoas que trabalham à noite, são obrigadas a dormir de dia, você desequilibra essa glândula, fazendo com que a pessoa cause problemas físicos ou até mentais a longo prazo. Porque ela trabalha na regulação termal, na regulação da alimentação, do sexo e de certas funções cardiovasculares. Então, se ela estiver desequilibrada, ela vai desequilibrar tudo isso, tudo isso. Ela corta a lembrança da reminiscência do espírito quando ele vai reencarnar. Sabe o tal do esquecimento do passado quando a gente reencarna? É a glândula pineal a responsável, segundo o instrutor Alexandre ensina para André Luiz no livro Missionários da Luz. É por isso que nós esquecemos o nosso eu anterior, para a gente poder viver livre na encarnação atual. E mais, a epífise ou a glândula pineal emprega-se na recapitulação da sexualidade, examina o inventário de suas paixões vividas noutra época, que reaparecem sob fortes impulsos. Então a sexualidade da pessoa tem grande influência da glândula pineal, principalmente após a adolescência. Por isso que os hormônios dos nossos filhos vão lá em cima. A sexualidade fica alteradíssima. E muitas vezes nós parecemos que vamos perder os nossos filhos, porque traz aquela carga de outrora, de reencarnações anteriores para o momento atual. E ele vai precisar lidar com tudo. O que isso nos ensina? A ciência espírita. Que os pais têm aproximadamente 14, 15 anos para moldar aquele espírito, aparando as arestas dos vícios trazidos de outras reencarnações, de falhas, de problemas a serem reparados, que eles são moldáveis nesse momento, que é essa função do pai e da mãe, não é domesticá-los, mas educá-los, até esse período, que depois desse período vai ficar muito difícil, porque daí ele vai adquirir o seu eu verdadeiro, e é aquilo que nós vemos depois da adolescência. Se o pai e a mãe trabalhou bem, ótimo, para ele lidar com o seu eu, cheio de complicações do passado, vai ser mais fácil. Se o pai e a mãe não cumpriu sua tarefa, vai ser muito difícil. E aí que os nossos filhos se perdem nas suas emoções e desalinhos, que não saem das câmaras dos psiquiatras e dos psicólogos, que se perdem na toxicomania, na embriaguez dos vícios mais terríveis, e muitas vezes nos desequilíbrios dos traumas, das fobias, das dicotomias e dos problemas mais gravíssimos. Então Deus dá todas as ferramentas para nós transformarmos os nossos filhos e nos transformarmos em seres plenos e integrais, para lidarmos com as dificuldades do mundo. Porque chegado a um período de nossa vida em que nós responderemos por nós mesmos, nós teremos que lidar com o que somos, com o que fomos e com o que viremos a ser. Teremos que lidar com problemas gravíssimos da nossa vida, com conflitos, com dificuldades, com os fracassos da vida, nos relacionamentos, na área sexual. Lidar com os conflitos da área sexual, que é pouco discutido, que é pouco falado, que os pais têm vergonha, não tem vergonha de tanta coisa, tem vergonha de falar isso com os filhos. Vai querer que quem fale? O amiguinho? Vai querer que onde fale sobre isso? Não se fala a respeito dos conflitos sexuais,
das funções sexuais, e não é porque se fala a respeito das relações e das funções sexuais que você vai estar instigando seu filho a ter uma vida depravada. É do contrário, se você não falar, que você vai estar instigando, porque daí ele aprenderá com a vida, com as dificuldades, errando, se adoentando, trazendo para si fatos muitas vezes irreparáveis nessa reencarnação, que só poderá ser reparado em próximas reencarnações, como uma doença mortal, uma gravidez não querida, que depois você vai ter que lidar com uma situação, numa infância, numa situação difícil, e daí já vai bagunçar a reencarnação, quando poderia ser tudo equilibrado, tudo feito certinho. Deve-se conversar, deve-se tirar o peso de nossos filhos e demonstrar que tudo é natural na vida. A depravação vem da nossa mente perdida, ausente dos ensinamentos crísticos, ausente dos ensinamentos morais e ausente da respeitabilidade da lei e das regras, que nós devemos ensinar aos nossos filhos a respeitar as regras, respeitar a lei. Jesus era um revolucionário. Quando ele disse que ele não veio destruir a lei, mas cumpri-la, ele não falou que foi cumprir a lei dos doutores da lei, os 613 mandamentos. Ele veio cumprir a lei de Deus, porque ele contrariou quase todos os 613 mandamentos. Mas quando ele foi condenado à morte, ele foi como um cordeiro, ele respeitou. Porque existem coisas que nós devemos lutar, coisas que nós devemos aceitar na vida, mesmo que nós não entendamos. Nós temos que ter maturidade para lutar contra esses conflitos. Se nós não dermos moralidade aos nossos filhos, e educação, e respeitabilidade, eles vão ser revoltados e párias na sociedade. Jovens que não sabem dizer um bom dia, uma boa tarde, boa noite, muito obrigado, por favor, até logo. Você não vai saber dizer nada. Não vai saber se postar à mesa, fazer uma refeição como um ser humano, né, e não um homem de Neandertal. E aí por diante. E também não aprenderá os nossos filhos a lidar com as mulheres e as nossas filhas a lidarem com os homens. E não vão aprender a respeitar aqueles que querem seguir pessoas da mesma orientação sexual, porque nós estaremos imprimindo na sua tessitura fluídica, no seu subconsciente, o preconceito desde a infância. E daí nós não respeitaremos mais ninguém. Se você segue a ciência espírita, você vai descobrir que o espírito não tem sexo. Questão 200 a 203, 204 de Livro dos Espíritos. Mas existem diversas obras falando sobre o assunto. A própria Revista Espírita, nós falamos no programa da rádio, na semana retrasada, a respeito desse assunto. Eu especificamente falei sobre esse assunto no programa O Espiritismo Responde, em que nós espíritos não temos sexo. Durante algumas reencarnações estaremos como sexo masculino. Aí, quando for necessário, nós transmutaremos para o sexo feminino. Mas quantas reencarnações passamos pelo sexo masculino? Quantas? Aí Deus fala, agora é a hora do outro sexo, porque aquele que só vivesse uma polaridade não saberia o que a outra polaridade sabe, não seria perfeito, não seria integral. Aí o espírito tem que se adaptar, tirar as impressões daquelas vivências para se adaptar a outra. Nesse meio do caminho até essa readaptação, vem a orientação sexual que nós chamamos de transexualidade de hoje. Porque ou os homens e mulheres são cis ou são trans, essa é a denominação. Os outros termos são ultrapassados quanto à orientação sexual. Não é doença, não é transtorno, não é falta de vergonha na cara, que um monte de gente fala, é uma adaptação do espírito a uma nova morfologia. Uma psicologia de um jeito, uma morfologia de outro. Apenas isso. A depravação, a deturpação pode ser de cis como de trans, ou de hétero como de homem, tanto faz. O problema está na mente do preconceito da humanidade. E nós temos que imprimir
na mente dos nossos filhos como educação dos sentidos, a respeitabilidade por todos. Por todos. E seguir adiante nossa vida, porque senão os nossos filhos criarão conflitos grandiosos, traumas, revoltas, violência, agressividade, ou ele entrará na faina da depressão e se perderá na falta de amor a si mesmo, na dor profunda. Porque muitas pessoas acham que a depressão, tem pessoas que falavam no passado que depressão era de preguiça. Que era preguiça, dá uma enxada na mão e faz suar bastante. É que as pessoas acham que isso é uma ignorância do meio do século passado. Mas na Idade Média, eles acreditavam que praticando vomitório, sangrias e criando diarreia, a pessoa ia expurgar a bile negra, que em grego é melanocolis, que dá razão ao termo de melancolia, como era chamada a depressão, e a pessoa ficaria saudável. Imagina, a pessoa morria de desidratação e não ficava curada da depressão. E eles achavam que suando você também expurgava o melanocolis, que era a bile negra. Mas não expurgava nada, só saía líquido do corpo mesmo, a pessoa continuava com a depressão. Que é um problema neurológico, a depressão. Os nossos cérebros foram descobertos centenas, mas segregados e estudados apenas 3 neurotransmissores chamados serotonina, noradrenalina e dopamina, bem estudados. A ausência deles causa depressão, o excesso deles deixa a pessoa totalmente enlouquecida. O excesso de dopamina pode criar crises psicóticas na pessoa, para vocês terem uma ideia. A ausência dela é depressão. Ah, que legal. Então ela tem que ficar em níveis equilibrados. Por isso que a melatonina através da glândula pineal e o nosso esforço do dia a dia e do equilíbrio faz com que as glândulas funcionem bem. Quando elas não funcionam com algum problema de nascença, aí você é obrigado a tomar o antidepressivo para regular os níveis de hormônios segregados por esses neurotransmissores. Isso é a depressão. É uma doença que deve ser tratada o mais brevemente possível. Mas só o medicamento não cura. Ele equilibra os níveis desses hormônios produzidos, desses neurotransmissores, para que a pessoa não se suicide ou ela não tenha um surto psicótico e saia fazendo um monte de besteira por aí. Enquanto isso, é necessário tratar os porões da alma, em que André Luiz, mais uma vez através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro No Mundo Maior, descobriu muito antes da ciência que nós temos um cérebro triuno, que o nosso cérebro é dividido em 3 andares, que na parte de baixo, no porão, fica o subconsciente, no andar primeiro fica o consciente, e no segundo andar fica o superconsciente com aspirações futuras. E você, sabendo equilibrar o cérebro triuno, que foi escrito um livro por espíritas importantes na atualidade, e também por um médico, acho que inglês, alguns anos atrás, falando a respeito do assunto, faz com que a gente entenda que você, sabendo lidar com o porão da alma, que é o nosso subconsciente, com aquilo que a gente joga para debaixo do tapete e não resolve no momento, aquilo pode te influenciar no futuro, pode te arrastar. Por exemplo, esse filme do Michael Jackson, que está, nem sei se está passando no cinema, você vai entrar no cinema, como é. É um filme que não vai falar da dança do Michael Jackson, não vai falar da polêmica da vida, vai falar do quanto a postura narcisista do pai influenciou a sua vida e o fez perdê-la. Que aquilo que a gente chamava de vaidade do Michael Jackson, nada mais é do que a influência narcisista do pai sobre ele, que o fez perder o controle sobre sua vida e não querer viver. Alguém aqui sabe que ele entrou no livro dos recordes por mais ajudar sociedades beneficentes no mundo? Se eu não me engano, 37 vezes ele fez isso. 37 instituições. Todos aqui sabiam disso? Quem sabia disso, levanta a mão aqui. Ah, mas que ele era pedófilo, todo mundo sabia, né?
E ele não era. Isso que é pior. Depois que descobriram o Epstein e o P. Diddy, descobriram que eram eles que faziam as coisas e jogavam as coisas nas costas do Michael Jackson. É isso que vai falar do filme. Dos problemas que a ação do pai dele, que só queria ganhar nas costas dele, usar o filho como um boneco de circo para ganhar dinheiro, fez e imprimiu no futuro daquele homem, daquele ser magnífico. E nós fazemos uma coisa. Quanto tempo que nós malhamos? Ele teve que alugar um satélite para dizer ao mundo que era inocente e ninguém acreditou. Ele alugou um satélite. Alugou um satélite, não resolveu nada, porque todo mundo já estava manipulado pela mídia e por tudo, a respeito contra ele. Imagina hoje com a inteligência artificial como é fácil fazer isso. Os homens ainda não descobriram, mas vão descobrir a função da inteligência artificial para o mundo do futuro. Os espíritos nos orientam que as invenções do Nikola Tesla será trazida à tona no universo do planeta de regeneração. Tesla já previa que a energia elétrica seria transferida de uma casa para outra pelo ar, como se transfere o Wi-Fi de uma casa para outra. E assim o será sem fiações, e assim o será no futuro com as máquinas voadoras, com o mundo em progresso. Mas será que os espíritos estarão em progresso? Será que eles se amarão mais? Será que eles serão mais altruístas, mais empáticos? Para nós vencermos essas situações difíceis, nós precisamos utilizar, tem um livro muito interessante que foi escrito no ano de 1989, por Stephen Covey, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E esse livro ele se baseou no ensinamento de Aristóteles, que diziam: somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas é um hábito. Ou seja, você conseguir o sucesso e a excelência em tudo que você faz é a repetição, é o esforço. Você pode nascer com um dom, mas se for preguiçoso, não vai resolver nada, se você não se esforçar necessariamente. Por isso que a parte mais importante desse livro, excepcional, do Stephen Covey, é a teoria 90-10. Muito interessante. 10% do que acontece em nossa vida é incontrolável. Nós não temos controle. É o sinaleiro que fecha quando você está com pressa. É a porta do banheiro que está travada quando você está com o intestino daquele jeito. É a reunião que você esqueceu a pasta em casa, não tem como voltar para pegar para fazer a reunião. É coisas que acontecem que não tem como controlar. Um avião que você perde, um ônibus que você perde, a rua que você não consegue atravessar, e aí por diante. Situações que não tem como você modificar. 10% acontece em nossa vida, é incontrolável. Os 90% da teoria 90-10 é o 90% da nossa vida, é como nós reagimos a esses 10% incontroláveis. Ou seja, segundo Stephen Covey, nós somos fruto da nossa reação mediante as dificuldades da vida. E ele dá um exemplo que é clássico. O homem acorda de manhã com a sua camisa branca, sua gravata, vai tomar o café da manhã. A mulher está preparando o café, a filha já está sentada, já com a sua xícara de café e o seu pão. O homem se senta, todos felizes na casa, tal, de repente a menina vai dar um tapa na xícara, voa café na camisa do pai e suja de café a camisa branca. Aí ele já levanta bravo e briga com a filha e vai ter que trocar a camisa, e briga com a esposa que colocou a xícara muito perto, e a menina chora, a esposa fica chateada e chora, ele se levanta, vai trocar a camisa enfurecida, coloca outro, perde hora, a van vai embora, a menina não vai com a van, ele tem que colocar a criança dentro da van e levar à escola, ele passa o sinal vermelho, toma uma multa, passa o sinal vermelho, toma outra multa, chega atrasado com a criança na escola, chega no serviço atrasado, quando vai ver esqueceu os papéis para a reunião e passa um dia desastroso. Quando passa aquele calor da raiva e vem o remorso daquilo que a gente devia ter pensado melhor fazer, ele chega em casa e fala: que besteira que eu fiz. Ele chega, que nem o cachorrinho com o rabinho no meio das pernas. Como a gente faz coisa errada, né? Aí ele chega, a mulher está chateada, fazendo comida lá, chateada, nem ele fala um boa noite, ela nem responde. Vai pro quarto, a filha está chorando no quarto. Ai, meu Deus do céu. Aí o Stephen Covey pergunta no final: o erro foi de quem? Da filha que derrubou a xícara de café, da mulher, da mãe que colocou a xícara muito perto, ou do homem que brigou quando ele poderia ter ficado calmo? Do homem.
Se ele tivesse acalmado, falado, não tem problema, eu troco a camisa, volto, tomo café. Voltaria, tomava o café, estava tudo bem. A xícara caindo é os 10%. O 90% é a atitude dele. Quantas vezes nós destruímos um dia por não sabermos nos equilibrar? Como nós seremos melhores se nós não lidamos muito bem com uma xícara de café jogada em nossa camisa? Com alguém que pisa no nosso pé? Com um carro que freia na nossa frente? Com uma pessoa que nos trata mal no dia a dia? Como nós seremos melhores e seguiremos o Cristo se nós não conseguimos lidar com bobeiras no dia a dia? Quando formos chamados a lidar com coisas sérias e difíceis, como a desencarnação de um parente querido, uma doença mais grave, um acidente, um desemprego, um problema difícil, como nós lidaremos com isso? Aí nós cometeremos o que Victor Frankl dizia, que é o autocídio. Nós iremos nos destruir, nos matar pouco a pouco, ao invés de darmos um sentido para a nossa existência e sermos melhores hoje do que fomos ontem e amanhã do que estamos sendo atualmente. A lei de amor não nos diz para amar todos igualmente, mas para amar a todos. Mas também não fala para amar todos de uma hora para outra. É necessário que amemos quem nos ama, primeiramente, que já é uma obrigação, para depois aprendermos a amar o mundo, para que o mundo nos ame. Quando nós achamos que o mundo é hostil, será que nós não estamos sendo hostil com o mundo? Quando nós queremos que o mundo mude, será que não é necessário que mudemos primeiro, para depois querer a mudança do mundo? Só seremos plenos, integrais, quando não tivermos a consciência manchada de dor, remorso e vergonha, e quando pudermos andar para frente com a cabeça erguida e dormir à noite orando a Deus, feliz porque vencemos mais um dia. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe.